Vamos lá, pessoal. A partir da aula de hoje, começaremos o conteúdo relacionado à disciplina de algoritmos em programação. Os softwares que a gente vai utilizar no curso são esses dois. O Visual G, na primeira fase da disciplina, principalmente no primeiro estágio, onde a gente vai estar discutindo os conceitos relacionados à lógica de programação, interpretação de problemas e definição de soluções computacionais. O Visual G é um aplicativo, não sei se alguém já teve experiência com disciplinas de programação, mas antigamente, na minha época, a gente aprendia a base de programação no papel. A gente programava no papel, a gente imaginava como o software ia funcionar na nossa cachola. Alguém de programação GTI? Entra aí. Certo? Esse programa permite com que, mesmo nessa primeira etapa, a gente possa codificar e ver a lógica da gente funcionando no computador, como se aquela lógica já tivesse implementada em uma linguagem de programação de fato. Então a gente vai ver o softwarezinho funcionando, mesmo na nossa etapa inicial, graças a essa aplicação, Visual G. Okay? Está aqui o link, eu não sei se esse link está atualizado. Caso não esteja, vocês podem ir no Google e digitar Visual G. É o primeiro link, provavelmente fornecido pela empresa chamada Apoio Informática. Ele é free, ele é bem pequenininho, deve ter uns 300K no máximo. O nosso laboratório, eu espero, já deve estar com as versões mais recentes do Visual G já instaladas, mas já estarem em casa, porque mais importante que vocês estarem assistindo a aula é vocês estarem praticando em casa também, ou no trabalho. Infelizmente, não tem uma versão para Mac ou para Linux, mas hoje em dia tem as virtualizações, que os Linux têm Wine, então ele funciona. Vocês usam esses aplicativos para permitir a questão multiplataforma de softwares Windows. Esse Python IDLE a gente vai passar a utilizar a partir do segundo e terceiro estágio. Vocês não precisam ter pressa em instalar o Python agora. Quem quiser instalar para dar uma olhadinha, para dar uma olhada, para dar uma desesperada inicial, não estou brincando. Mas já para poder ver meus vídeos lá no YouTube, viu minhas aulas do semestre passado e quer brincar antes de eu ensinar, fiquem à vontade. A gente vai utilizar o Python a partir da versão 3. Tem Python da versão 2 para cima. Existem diferenças como você codifica em Python dependendo da versão. A gente vai usar a versão 3. Tem a versão 3.1, 3.2, 3.3, não importa. Tem que ser uma instalação da versão 3. Alguma coisa. Vocês na vida cotidiana de vocês já enfrentaram alguma coisa que refletia uma sequência de passos, uma sequência de instruções, uma fórmula, uma sequência de tarefas? Um algoritmo não obrigatoriamente precisa ser computacional, certo, pessoal? Na vida de vocês já enfrentaram o uso ou a utilização de uma ferramenta que oferece uma sequência de passos. Exemplos. Uma receita de bolo pode ser considerada um algoritmo? Não é uma sequência de passos? Não é uma sequência de tarefas? Instruções para instalar o Xbox 360. Estou vendo. Qual a última versão? Isso sabe, Xbox. O One, né? O Xbox One. O que é que eu tenho que fazer para instalar aquela praga sem queimar? Tem lá o manual de instruções, que raramente o homem gosta de ler manual de instruções, né? Mas aquilo também é um algoritmo. Uma sequência de passos para instalar o Datashow, também é um algoritmo. Um algoritmo, no infringir dos ovos, nada mais é do que uma sequência de passos. Essa sequência de passos não obrigatoriamente precisa ser computacional. Existem algoritmos computacionais, existem algoritmos não computacionais. Seguir um algoritmo é a melhor forma de se garantir que você vai atingir o objetivo esperado para aquele algoritmo, para aquela sequência finita de passos. Então eu dei mais uma parte do conceito. Todo mundo concordou comigo que o algoritmo é uma sequência. Vocês concordam comigo que essa sequência tem que ser finita, não é verdade? Não é interessante eu ter um algoritmo infinito. É importante que, para que eu possa classificar uma sequência de instruções como sendo um algoritmo, que ele seja uma sequência,
e que essa sequência seja finita. Ok? Vamos voltar ao exemplo do manual de instruções. Vocês concordam que eu tenho um passo a passo sequencial para poder seguir uma receita de bolo, né? Não adianta eu querer que o bolo saia do forno sem antes eu ter separado os ingredientes, ter preparado a fórmula lá. Eu sou horrível de cozinhar, né? Já deu para anotar. Né? Untar, fazer a massa, botar no forno para poder ter o bolo. Não adianta eu pular etapas. Até porque, se eu pular alguma etapa, eu não vou ter o resultado esperado. Então, para que um algoritmo seja de fato algoritmo, ele tem que ser uma sequência. Essa sequência tem que ser finita e ordenada. Onde a etapa seguinte depende da etapa anterior. É que nem as nossas aulas, certo? É importante que um algoritmo possua uma cadeia de passos, tarefas, ou no mundo computacional a gente chama de instruções ou comandos. É importante que essas etapas sejam sequenciadas, onde a etapa posterior depende da etapa anterior. Ok? Então a gente já está completando a teoria, né? É uma sequência finita e ordenada de passos. Certo? Mas aí complicou, professor. Complicou por quê? Existem vários chefes no mundo, onde cada chefe tem sua receita para fazer aquele bolo. Isso pode, professor, ter mais de um algoritmo para resolver o mesmo problema? Claro que existe. E é isso que torna essa disciplina tão divertida. É muito difícil, vocês pegam, até me arrepio. É muito difícil vocês comprarem um livro de algoritmos e programação, independente da linguagem de programação, e no final do livro ter aquelas famosas respostas. Vai ter livro de algoritmo com resposta. E se tiver, ele não vai dar a resposta. Ele vai dar uma sugestão de resposta. Não existe um único algoritmo para resolver um dado problema. Eu tenho vários caminhos. Coroca, velho. Então significa que eu não sei o que fazer, né? Porque existem várias maneiras de fazer. E não é atestado a forma correta de se fazer, como em matemática. Tem uma fórmula, tem que dar aquele resultado. Então, como é que eu vou saber se o algoritmo que eu fiz para uma determinada ação está correto? Alguém pode me dizer? Se testando e se meu algoritmo gera o resultado esperado, ou no mundo computacional a gente chama de saída, quando o meu algoritmo gera a saída esperada, independentemente se o código dele foi produzido com 1000 linhas e o dele com 3, por mais que o dele na teoria seja mais eficiente por ter menos instruções a serem executadas, mas nessa disciplina, para eu saber se um algoritmo, ou futuramente, um código produzido a partir de uma linguagem de programação está correto, é se eu pedir para você fazer uma calculadora, no final ele gere o resultado correto para uma calculadora. Você não programou o FIFA. Se eu pedir para você fazer uma calculadora e você me entregou o FIFA, o seu algoritmo não gerou a saída esperada. Significa que o seu algoritmo está incorreto. Essa é a maneira de saber, independentemente do tipo e da forma como o cara especificou o código, a maneira de saber se o que ele fez está correto é testando e verificando se a saída esperada foi atingida. Se eu estou fazendo um algoritmo da receita do bolo e no final me gera uma banana, lógico que o meu algoritmo está incorreto. No final ele tem que gerar a porra do bolo, certo? Então a lógica é essa e a teoria associada ao algoritmo é justamente isso. O algoritmo é uma sequência, essa sequência tem que ser finita e ordenada de passos. Essas instruções serão executadas sequencialmente, um após o outro. E a corretude desse algoritmo é baseada na sua saída. O algoritmo pode gerar uma ou mais saídas, depende do problema que eu estou tentando resolver. Ok? Mas todo dispositivo computacional depende de uma interação para funcionar, não é verdade? Não adianta eu começar meu FIFA sem antes eu apertar lá o start no jogo. Né?
Se eu não der o comando para iniciar o jogo não começa. Se eu desenvolver uma calculadora, minha calculadora não vai calcular nada se eu não inserir dados para serem calculados. Então o algoritmo pode depender de 0 mais dados. 0 porque meu algoritmo pode ser autossuficiente, ele mesmo pode gerar dados. Mas todo algoritmo pode depender de 0 ou mais dados. Esses dados a gente chama de entradas. Essas entradas vão ser processadas pelo meu algoritmo e após o processamento de tais dados, no final eu vou ter outros dados que vão ser a minha saída. Então o algoritmo depende de entradas para gerar saídas. Voltando ao conceito da receita de bolo. O algoritmo da receita de bolo tem o passo a passo para fazer o bolo, que eu não vou entrar em detalhes, que eu não sei fazer bolo, certo? Qual é a saída esperada do meu algoritmo de receita de bolo? O bolo. E qual seria a entrada? Os ingredientes. Vou precisar de farinha, vou precisar de fermento. Se a farinha já vem com fermento, ótimo. Ovos, margarina, chocolate, diasa, sei lá, mais coisas. Vão ter várias entradas. Em algumas computacionais é a mesma lógica. Se eu precisar desenvolver um aplicativo para um sistema acadêmico, para calcular a média de vocês, para saber se vocês estão aprovados ou reprovados, a saída é a média, a entrada vai ser o quê? Sua nota no primeiro, no segundo e no terceiro estágio. É isso que a gente vai enfrentar na disciplina. A gente vai se deparar com problemas, esses problemas vão refletir problemas do cotidiano que o programador tem que enfrentar. Nesses problemas eu vou ter que identificar as entradas, as instruções a serem implementadas, e como eu disse, não é obrigatório que vocês sigam uma cartilha para poder implementar. Vocês podem definir a sequência de vocês para resolver aquele problema. Eu não vou impor 5 linhas de código, 10 linhas de código. Eu não vou impor que você use essa estrutura ou outra estrutura. O que eu vou impor é, se eu pedir para você fazer um cálculo de média, no final eu vou querer o quê? A média calculada corretamente. Então vocês vão poder usar, além do seu conhecimento e do seu esforço em estudo, a sua criatividade. Vocês não vão precisar decorar a minha solução. Lógico, eu vou sugerir soluções para vocês. Até para vocês começarem a definir a sua metodologia de implementação. Muitos professores costumam dizer que programar é uma arte. E eu concordo. Porque praticamente, a partir do momento que você vai adquirir experiência, só de eu ler o código de alguém aqui, eu sei quem fez. Lógico que existem códigos menos eficientes e mais eficientes, que levam mais processamento, que levam menos processamento, que usam mais memória e que usam menos memória. Isso são preocupações, restrições de projeto, que vocês só vão precisar se preocupar depois, em outras disciplinas, quando vocês já tiverem experiência. Para já, eu só estou preocupado com o quê? Saída. Vocês criem código que gere a saída que o cliente quer. Tranquilo? Então, só revisando para ver se a gente já terminou a teoria. Algoritmo é uma sequência. Essa sequência é finita e ordenada. Essa sequência de instruções irão processar 0 ou mais entradas. E no final vai ter que gerar uma ou mais saídas. Ela tem que gerar saídas em algum momento. Saídas. E essas saídas têm que ser saídas esperadas. Não adianta gerar qualquer besteira. Tem que ser uma saída esperada. A saída que o cliente quer, a saída que o problema pediu, a saída que o professor exigiu. Tem que ser uma saída esperada. Esse é o conceito de algoritmo. Isso é um algoritmo. O algoritmo é qualquer sequência finita de instruções ordenadas de forma lógica para a resolução de determinada tarefa ou problema. Quem esquecer está no vídeo, está no slide. Ok? E como eu disse para vocês, não envolve só questões computacionais. Na maioria das vezes que vocês se deparam com algoritmos, eles de fato são não computacionais. Ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Beleza. Aqui está um exemplo de um algoritmo não computacional, certo? Onde eu questiono para vocês. Repetindo, não considere questões gastronômicas. O que eu estou considerando aqui é a implementação do algoritmo. Eu já estou vendo um monte de gente rindo. Pô, o bicho faz com óleo, eu faço com manteiga, eu faço com margarina. O algoritmo é meu. O ovo é meu. Quem vai comer essa merda sou eu faço do jeito que eu quiser, certo? Mas basicamente aqui eu pergunto para vocês. Essa sequência é um algoritmo? Para dizer que sim, vocês têm que me dar algum fundamento. Por que isso aqui que está no slide é um algoritmo?
É uma sequência, né? Ordenada e finita. Tem as entradas. Tem as entradas. E tem as saídas. Isso. Como é não computacional, a gente tem que executar analogicamente, né? Imaginando ou executando o algoritmo fisicamente. Ok? Vocês concordam comigo que isso aqui é um algoritmo, né? Lembrando que existem vários algoritmos para resolver o mesmo problema. Poderiam surgir algoritmos com menos instruções? Sim. Significaria que ele estaria errado? Se ele estivesse diferente do que eu fiz, estaria errado? Porque é arretado, bicho. Foda-se o professor, vou fazer o meu. Entendeu? Isso é muito arretado isso. Então aqui, ó. Olha como eu faço o ovo. Eu fiz esse slide há muito tempo. Deixa eu ver se... Hoje em dia eu cozinho melhor. Beleza. Ó, retirar o ovo da geladeira. Aí muitos podem questionar. Tem aqueles programadores detalhistas. Professor, mamãe, comprei o ovo ainda. Beleza. É importante que o programador defina o escopo da sua aplicação. Qual é o escopo da minha aplicação? Meu programa considera que você já comprou a porra do ovo. Porque um programa depende de um escopo. Não adianta você baixar um programa e querer que ele funcione. Tem programa que só funciona para Android. Tem programa que só funciona para iOS. Tem programa que só funciona para Windows. Toda aplicação tem um escopo, tem os requisitos de execução. O meu requisito de execução é: quer fritar o ovo? Compre primeiro, cara. Depois execute meu código. Certo? Então aqui eu estou considerando. Mas se o cara quiser ser detalhista, beleza. Ele definiu um escopo diferente. Mas vai gerar saída também. Certo? Colocar a frigideira no fogo. Ah, professor, tu nem quebrou outra, vai botar a frigideira no fogo. Pô, abstrai. Isso aqui é um algoritmo não computacional, certo? Colocar óleo. Hoje em dia eu prefiro com margarina. Né? Colocar óleo, esperar até o óleo ficar quente, quebrar o ovo separando a casca, colocar o conteúdo do ovo na frigideira, esperar 1 minuto. Não presta com 1 minuto. Presta. Vai ficar mexido demais. Imagina. Apagar o fogo para não incendiar a casa. Já viu das cabeceiras? Diz aí. Esquecer do sal. Além de ficar crua, que é sensacional. Não, meu objetivo é fritar o ovo. Eu não disse que era para fritar o ovo gostoso. Eu não disse isso, eu só disse fritar o ovo. Olha o meu escopo, fritar o ovo. Se vai ficar uma merda, aí é para a versão 2.0, certo? Vou deixar esse bug. Ok, pessoal? Beleza? Notaram que um problema simples de fritar o ovo abre margem para várias soluções. Então, o criador de algoritmo é um solucionador de problema. Basicamente, um programador tem que ser um cara que tem anseio por resolver problema. Tem que ser aquele cara que fica angustiado por não resolver problema. Eu sou assim. No dia, se eu tiver algo para resolver, eu tenho que resolver. Se eu não resolver, eu vou ter insônia à noite. Eu vou ter pesadelos com aquilo. Você precisa ter pesadelos com os problemas não solucionados. Porque a partir de agora, o foco de vocês será resolvê-los. Aqui está a nossa retada. Aqui está essas questões que a gente acabou de analisar agora. Essa questão da sequência, vamos fazer interessante, porque tem algumas coisas da disciplina que eu vou questionar nesse exercício. Um exercíciozinho rápido, 2 minutos, para gente analisar essa questão da diferença de raciocínio de cada um. Okay? Eu quero que vocês criem um algoritmo, que nada mais é que ordenar e estruturar uma sequência de passos para realizar uma ligação telefônica em um orelhão desse tipo. Aquele orelhão, vamos definir o escopo direitinho. Definir o escopo. É aquele orelhão que acabou na Inglaterra, aquele vermelho, que você abre a portinha para poder ligar. Eu não sei se lá é Frisch, eu sou liso, eu nunca fui para Inglaterra. É Frisch. É Frisch. É Frisch, cara? Cola nele, ele é rico. É ficha. Considere que é com ficha. No mais, eu quero ver o que, é que vocês vão considerar nesse algoritmo. Quem tiver preguiça de escrever, pode usar o computador aí. Inclusive, quem nem quiser fazer, não precisa fazer não, mas eu sugiro que faça, até para vocês verem alguns dilemas que vocês vão enfrentar no desenvolvimento de algoritmo e de código, que vão ser apresentados com o feedback que eu vou dar nesse exercício. Certo? Daqui a pouco a gente corrige. Notaram que tem dilemas no código que podem provocar com que, mesmo que seu código seja uma sequência, mesmo que ela seja finita, mesmo que, se você executar os passos do jeito que você imaginou, ele vai gerar saída esperada. Você não prevê
todas as possibilidades a serem executadas pelo cliente, pode ser que mesmo assim o meu algoritmo não gere a saída esperada. Uma ação não esperada do usuário, o filho da mãe do usuário, pode fazer com que o nosso código não gere a saída esperada. Então é importante que instruções inerentes ao meu código preveja todas as possibilidades para fazer com que o usuário seja direcionado a atingir a saída esperada. Já que você questionou isso, e é uma das coisas que seria discutida na econômica, Arthur, vamos lá. Teu código deu quantas instruções? Deu 7. 7. Beleza. Normal, não tem problema. Tem mais ou menos. Mas vamos ver se, primeiro, o código dele prevê todas as possibilidades de entrada. Se em algum momento o usuário faz com que o código dele dê problema, ou se, independentemente da ação do usuário, ele vai atingir a saída esperada. Vamos lá. Primeira ação. Abrir a porta da cabine. Lembrando que estamos considerando que o cara está próximo do... Tem gente que sair de casa, escovar os dentes, abrir a porta. Não, não. Semestre passado, teve um código 40 instruções. Ah, beleza, então vamos lá. Abrir a porta, beleza, até agora? Certo, abrir a porta, vamos executar o código. Abrir a Beleza. porta da cabine, retirar o telefone do gancho. Caso esteja com a ficha, tá, não vai ter que pegar. Já tá usando o CID, né? Não. Não, tá certo. Retirou o telefone do gancho. Aí inseriu a ficha, discou o número e já vai dar. Todo mundo concorda que está livre de problema esse código dele? Sim ou não? Todo mundo concorda? Quem não concorda, levanta o braço? Tem um bug ali na hora de entrar, né? Tudo bem, mas porque ele considerou que o cara... Ah, ele já entrou, beleza. Mas notou que ele colocou a ficha, pegou o telefone, já discou. Ele considerou se o telefone estava dando linha. Mas o cara tem que considerar essas coisas. O cara considerou que a pessoa que está do outro lado atendeu. O cara considerou que na não execução inicial ele dá a oportunidade do cara tentar novamente. Quem aqui previu isso? Levanta o braço. Previu. Foi mal. Previu. Alguém previu isso? Mas aí dá pedido para casar uma ligação, não que ia ser com sucesso. Resultado, ligação efetuada. É certo, se não atender. Professor, mas para quem? Boa. A ligação para quem? Pra quê, pô? Ok. Então, beleza. Mas se tocou, a ligação foi realizada com sucesso. Então. Será? Não, sim, tocou. A ligação foi. Não. Você no código não pode obrigar a tocar. Porque ninguém atendeu. Como é que vai saber se tocou? Aí vai saber se resultado da ligação efetuada. É certo, se não atender. Quem aqui quer mais compartilhar seu algoritmo para a gente poder discutir? Mas se ninguém atendeu, de qualquer forma você realizou uma ligação, né? Vamos considerar o algoritmo de um aluno do semestre passado, que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? O aluno do semestre passado fez isso aqui. Beleza? Ele gera a saída esperada, mas ele gera a saída esperada para uma execução específica, que é qual? Quando tudo estiver perfeito. Mas aí também tá errado, porque o cara nem entrou na cabine. Lembra, aqui o escopo que considera o cara, certo? Lembrando que isso aqui são discussões de teoria, ainda não é o algoritmo computacional, certo? Senão a gente vai sair daqui nunca. Mas vamos lá. Vamos considerar, certo? Tirar o telefone do gancho, ouvir o sinal de linha, para ver se o telefone está funcionando. Introduzir um cartão, ele aqui considerou o orelhão brasileiro. Não peguei um exemplo bom. Vai botar ficha ou cartão. Ou ficha ou cartão, certo? Teclar o número desejado, conversar, desligar e tirar o cartão. Certo? E se não tiver dando sinal de linha? E se o cartão não tiver crédito? E se o número que eu disquei não tiver certo? E se a pessoa não atender?
Notaram que tem vários Cs nos meus questionamentos para esse código? Em um código, seja em algoritmo, seja em código-fonte ou em linguagem de programação, além de o programador ter que se preocupar com a implementação de instruções, o recebimento de entradas e gerações de saída, é importante que o programador preveja condições de execução. Tem determinadas instruções que só podem ser executadas se um determinado evento ocorrer. Um exemplo bom é o Gmail, por exemplo. O cara vai entrar direto na caixa de entrada, seria uma falha de segurança. Você só pode ler seus e-mails se o seu login estiver correto e a sua senha também. Isso é uma restrição. E normalmente a gente prevê restrições utilizando o que a gente chama de estruturas condicionais. É o famoso se. Então, uma forma de otimizar esse código é justamente o quê? Prever condições. Exemplo. Eu poderia ter feito isso. Tirar o telefone do gancho. E aí, em cima, né, as outras restrições que vocês tenham previsto no código de vocês. Se levantar, escovar os dentes, certo? Tirar o telefone do gancho, ouvir o sinal de linha, introduzir o cartão no orelhão, teclar o número desejado. Se chamar e ninguém atender, aí eu converso, desligo e retiro o cartão. As instruções 1, 2 e 3 da instrução 5 só serão executadas se essa condição for ou verdadeira. Isso a gente também faz utilizando linguagem de programação e algoritmo. Isso aqui vai ser saltado se o evento chamar e ninguém atender, não for executado. Eu automaticamente vou para o se não. Se isso for verdadeiro, executo isso aqui. Se não, eu desligo. E aqui está um exemplo de outro tipo de instrução que a gente vai utilizar bastante em algoritmos de programação. Eu mostrei para vocês exemplo de que a gente chama de estrutura condicional ou comando se, a gente também chama de comando se. E também temos estruturas de, ou no termo técnico da computação, de repetição. Qual é a forma de garantir que a saída esperada vai ser atingida? Executar o algoritmo até que eu atinja a saída esperada. Concorda comigo? Se não tinha crédito no telefone, executa de novo. Até que o bendito desse liso e compre o cartão com crédito. A porta estava fechada, repita até que ele abra a cabine. Notaram que aqui ainda cabiam mais estruturas condicionais e mais estruturas de repetição. Por que não está aqui? Porque essa não é a única resposta esperada. Mesmo. É aí que entra o que a gente chama de otimização do código. O que é que um código faz com que ele seja melhor do que o outro? A previsão de condições, a possibilidade de repetições, para evitar que o cara, o usuário, que é muito filho da mãe, deixa eu ver se o código dele permite que eu faça isso. Vou hackear o código dele. Se eu tiver condições que impeçam que ele faça alguma besteira no código, dificilmente meu código vai crashar. Se existe um crash, é porque em algum momento houve alguma condição que o programador não previu. Ou ele recebeu alguma entrada que não tinha necessidade. Ou ele deixou de receber uma entrada necessária. Ou ele não gerou a saída esperada. Notaram que dilemas computacionais apareceram em um problema não computacional. Então, quando eu recebo um problema e tenho que resolver, eu preciso implementar uma sequência de instruções, prever as entradas, gerar as saídas, prever condições de execução e repetição. Bem-vindos à disciplina. A disciplina está resumida nesse slide aqui.